Título dessa mensagem: por que e quando a evidência do poder de Deus desaparece das nossas vidas? Se você puder, tome notas. Por que e quando a evidência do poder de Deus desaparece de nossas vidas? Efésios capítulo 4, versículo 30 e depois 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Vamos ler? Quem pode gravar esse versículo para nunca mais esquecer, né? 1 Tessalonicenses 5,19 é um versículo muito conhecido. E diz a palavra do Senhor: não extingueis ou não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. 4:30 de Efésios. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos, posso dizer fomos, amém? Fomos selados para o dia da redenção. Existem muitas pessoas que já foram cheias do fogo do Espírito Santo. Muitas pessoas já choraram na presença de Deus, já sentiram claramente a presença de Deus tocar. Eu me lembro que eu era líder de jovens no Brasil, líder da mocidade. E certa vez foi uma jovem pregadora do Evangelho, assim como essa moça que esteve aqui há pouco tempo atrás, e ela ministrou a palavra do Senhor e o poder de Deus caiu no meio da juventude. A juventude foi impactada da presença de Deus. Foi uma das vezes que eu gravei, foi feito num centro comunitário na cidade de Joinville, bairro Costa e Silva, e foi uma das vezes que eu não esqueço daquele evento pela forma que o Espírito Santo se manifestou. Muitas pessoas que já sentiram, que já passaram por um impacto, que já foram impactadas pela presença do Espírito Santo, e hoje, muitas das vezes, se sentem secas, sem vida, sem alegria, sem poder, sem evidência da presença de Deus. A pergunta é: será que Deus se afastou? Ou então nós poderíamos perguntar: será o que aconteceu com o fogo? Será que o céu mudou? Será que o Espírito Santo ele perdeu o poder? Será que as coisas do céu, as leis do céu mudaram? E a resposta é não, o céu não está em crise, o Espírito Santo não mudou, o formato continua o mesmo, mas algo aconteceu, porque muitos não sentem mais essa presença. Algo aconteceu que veio contra a nossa sabedoria. O que é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. Algo aconteceu que muitos cristãos nos dias de hoje, estão atados em alguns tipos de pecados e não conseguem soltar mais, não conseguem largar mais. Eles continuam vivendo essa vida e isso passa a ser parte do cotidiano, da vida cotidiana. A vida em alguns tipos de pecado, a vida em alguns tipos de situações que, como cristãos, nós conhecemos que isso não traz bem para nós. Algumas dessas pessoas, alguns cristãos hoje, eles desejam a presença do Espírito Santo. Quando eles chegam diante do Espírito Santo, eles choram, eles se alegram, eles recebem, mas logo voltam novamente ao mesmo caminhar. A um caminhar muitas vezes seco, talvez algumas vezes pensando em desistir, pensando em parar, ou quem sabe até mesmo se não tiver uma boa firmeza na palavra de Deus, começando a pensar se realmente a palavra de Deus é verdade, se Deus realmente existe, se o diabo realmente existe, se existe poder e manifestação. Essa é a pergunta que muitos hoje que não conhecem a palavra podem começar a perguntar. Eu me lembro muito bem que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade.
E a forma que eu fui batizado com o Espírito Santo, não só eu falo isso, mas foi muito claro a todas as pessoas, foi um formato diferente. Foram 44 pessoas batizadas, eu fui o último, 44º, e a maneira que o Espírito Santo veio sobre mim, ele me tomou de um formato que foi algo que é inesquecível para mim. Aquilo ficou marcado e faz parte de toda a minha vida. Mas houve uma busca minha. Eu tinha 10 para 11 anos e nós fomos uma igreja muito pentecostal, e eu comecei a escutar e ser mentoreado ali pelo líder das crianças, e eu comecei a ter um desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu buscava o batismo com o Espírito Santo incansavelmente. Eu não podia ouvir que alguma igreja ia orar por batismo com o Espírito Santo, eu estaria lá. Eu faria o possível para estar lá. Eu jejuava durante a semana dizendo: Pai, esse domingo vão orar por batismo com o Espírito Santo e eu devo ter ido na frente para receber o batismo com o Espírito Santo mais de 100 vezes, mas nada me fez desistir. Eu queria ter uma experiência com o Espírito Santo, mas eu não tinha ideia do que era. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, algo totalmente diferente de qualquer coisa que possamos explicar nessa terra, tocou a minha vida. Meu corpo tremia por completo. O céu literalmente era mais baixo do que esse telhado. E eu lembro que eu pulava porque eu queria pegar o céu. Eu tinha 12 anos e eu sei que eu era uma criança, todavia, nessa época. Mas era tangível a presença que o Espírito Santo trouxe a mim naquele momento. Eu não fui batizado com variedades de línguas, mas eu fui batizado com o Espírito Santo, onde, quando a primeira vez, que muitas vezes pessoas são batizados, a minha língua estava destravada para falar, mas não era variedades de línguas. Mas o poder de Deus era tremendo. O culto terminou, fecharam a porta na escada Santa Inês em Curitiba, para quem conhece Curitiba, Igreja Assembleia de Deus. E eu fiquei sentado nas escadarias na frente da porta da escada por volta de 2 horas, retomando forças para voltar para casa. Tamanha presença eu senti. Aquilo me levou muitas outras vezes a dizer: eu quero sentir essa presença. Eu poderia citar vários outros encontros que Deus trouxe para mim. Eu queria passar para vocês quem é a pessoa do Espírito Santo. O que é que a pessoa do Espírito Santo pode fazer conosco? Como nós podemos acessar o Espírito Santo? E como nós podemos apagar o Espírito Santo? O que significa o Espírito Santo apagado dentro de uma pessoa? E quais são os sintomas de quando ele está apagado dentro de nós? Primeira coisa que eu quero passar para vocês, e eu sei que a igreja foi muito ministrada nisso, mas dentro dessa mensagem eu preciso passar isso. Quem é o Espírito Santo? Eu vejo muitas pessoas falando: eu sinto uma força, uma energia. Você pode sentir, mas o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Faz um favor para mim, belisca essa pessoa do seu lado aí. Ele sentiu? O Espírito Santo é uma pessoa, como essa pessoa que está do seu lado. Ele é uma pessoa. Ele é um espírito. Ele tem sentimentos, ele ouve, ele fala, ele toca, ele abraça, ele é o sopro de vida. O sopro de vida que saiu do próprio Deus. Gênesis capítulo 2:7 nos dá evidência sobre o Espírito Santo. É o sopro, Ruach. Ele é aquele que continua a obra de Jesus na terra. O Espírito Santo é aquele que continua a obra de Jesus na terra. O Espírito Santo é quem gera um novo nascimento em qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele pode entrar, ser evangelizado através de Jesus Cristo, receber a salvação. Ele pode entrar em uma pessoa que
tenha um histórico terrível, como pessoas que ficam muitas vezes presos, e nós já ouvimos vários testemunhos, pessoas que eram assassinos, pessoas que eram bruxos, pessoas que tinham um histórico totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina, e ela ser totalmente mudada. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. A evidência viva de Deus em nós é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual verdadeira. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos ser cristãos verdadeiros, genuínos. Quem é o Espírito Santo? Ele é o alento de vida, é a respiração de Deus dentro de nós. Talvez você nunca escutou dessa maneira. O Espírito Santo é Deus respirando dentro de você. É o sopro dele dentro de nós. Se não há o Espírito Santo, nós não temos respiração espiritual em nós. No princípio, o Espírito Santo se movia sobre as águas. Deus soprou o homem. Sem o Espírito nós somos apenas uma matéria. Imaginemos, Deus fez o homem. O homem não tinha, era só uma matéria. Mas quando Deus soprou a respiração dele dentro de nós, então nós se tornamos filhos deles. Está aqui comigo? O homem pecou. E quando ele pecou, ele perdeu o acesso. Cristo, ele veio e recuperou esse acesso. Com ele nós temos uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Eu não sei se eu passei esses versículos também. Dá uma olhada se eu passei. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham. Então não existe vida sem o Espírito Santo. E se não existe vida sem o Espírito Santo, nós nos enquadramos em qualquer um dos dois lados desse versículo, ou do primeiro ou do segundo. O que me chama a atenção como cristãos é que muitas vezes nós estamos no meio dele, um pouco para cá e um pouco para lá. Um pouco estamos sendo roubados, um pouco estamos sendo destruídos, um pouco estamos sendo pressionados, opressionados pelo ladrão. Quem é o ladrão aqui? O inimigo. E um pouco nós estamos vivendo vida, um pouco nós estamos tendo plenitude do Espírito Santo. Por quê, pastor? Eu posso identificar na minha vida algumas áreas. A área quando eu fui tirar o visto para vir aqui para os Estados Unidos. A forma que Deus falou comigo na minha busca a Ele, era eu estava tão correto, tão certo disso, que eu não sei se alguém aqui tem a mesma história minha, mas eu comprei as nossas passagens, a minha e da minha esposa, que não eram baratas, usando ainda o cartão da minha sogra, pagando em 50 prestações. Eu comprei as nossas passagens antes de ir na entrevista do visto, porque eu tinha certeza da nossa aprovação. Só o Espírito Santo pode dar uma certeza dessa. Não era uma convicção positiva, não era uma energia que veio, não, Ele me falou. E eu sabia que eu ia ser aprovado para vir. Isso aconteceu também outra vez quando nós fomos comprar nossa primeira companhia. Eu me reuni com o Espírito Santo, só eu e ele. Vocês sabem da história, mas dentro da mensagem eu repito para vocês uma pequena parte. Avisei a minha esposa e pedi licença para ela no nosso matrimônio. Eu disse, eu vou estar no quarto por 3 dias, sem comer, sem beber, somente com a Bíblia trancada. Estávamos passando fases difíceis de trabalho, não tínhamos trabalho, o trabalho que eu estava fazendo estava complicado, estávamos com várias coisas para decidir. Eu havia feito tudo o que podia. E um dia o pastor promoveu um jejum de 3 dias, e eu não consegui fazer o jejum. E então no domingo eu disse para ela, eu agora vou estar off, segunda, terça e quarta. Naquela época jovem, um pouco inexperiente,
Domingo à noite, depois do culto, o culto era à noite, fomos numa pizzaria, comemos aquela pizzaria que o pastor Alex sabe fazer, aquele monte de pizza. Eu digo, vou comer bastante, porque eu vou jejuar segunda, terça e quarta. Naquela época não tinha tanta internet para ensinar as pessoas assim. E eu lembro que eu fui decidido para o quarto. E eu disse para ela, não quero que ninguém saiba desse jejum. Se alguém ligar, diz que eu estou indisponível. E durante 3 dias eu jejuei ao Senhor. Não fiz um jejum para pedir ao Senhor, Pai, eu preciso de uma saída. Eu não fiz um jejum para dizer, Pai, me dá dinheiro. Eu não fiz um jejum para dizer algo ou para trocar alguma coisa. Mas eu fiz um jejum porque eu queria a pessoa do Espírito Santo comigo. Eu fiz um jejum porque eu queria aproximar dele. Porque dentro do ambiente do poder de Deus, todas as coisas estão ali. Tudo subsiste nele. Nele está o poder, nele está a vida, nele está a cura, nele está finanças, nele está o teu documento, nele está teu green card, nele está toda a saída. Eu disse, eu quero ter uma experiência com ele. E quando eu saí desse jejum, houve uma proposta de negócio para comprar uma companhia. E eu comecei a ouvir Deus claramente, de uma forma como eu não sou acostumado a ouvir. Ele falava tão limpo. E ele me disse, faça um negócio, compre a companhia, amanhã eu vou providenciar o dinheiro para você, marque um encontro nesse lugar, seja nesse contador, diga que você vai pagar em espécie. Ele me deu todos os detalhes, como eu estou falando para você. Essa semana eu escutei um dos funcionários nossos na companhia dizer, às vezes eles me chamam de pastor, às vezes de Joshua, e eu sempre falo lá, é negócios. Essa semana eu escutei um deles falar, olha, verdadeiramente Deus é nessa companhia. Porque muitas vezes o pastor não está aqui, passa tantos problemas, mas nunca aconteceu um atraso de salário. Deus é nessa companhia. Com os problemas que acontecem, e Deus se manifesta nessa companhia. Não há falta, 25 anos, tivemos acidentes pequenos, mas nunca nós tivemos coisas grandes. Nós trabalhamos com equipamentos pesados. O que eu quero dizer? A forma que Deus nos deu essa companhia foi algo extraordinário. Deus trouxe o dinheiro, no outro dia, 11 horas da manhã eu estava lá. Quem me falou? O Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou na minha vida em algumas visões e sinais. O Espírito Santo se manifestou uma certa vez quando nós fomos a Bauru. Entramos na cidade e íamos fazer uma cruzada de milagres naquela cidade, em alguma igreja, e o rapaz que foi me buscar no aeroporto, Diego, falou para mim, pastor, tem uma senhorinha na igreja, e ela não pode vir na igreja porque ela caiu, não anda mais. Essa senhora serviu a igreja por toda a vida dela, e agora ela não tem como andar, é uma pessoa pobre, ela não tem condições, e não pode sair de casa. O senhor se importa de passar lá durante esses 2 dias para orar por essa senhora? O senhor vai estar 2 dias na cidade conosco? Eu falei, não, nós vamos lá agora. Não, pastor, eu vou levar o senhor para comer, eu vou levar o senhor para descansar no hotel. Eu digo, não, nós vamos lá na senhorinha agora. Você falou para mim que a senhorinha tem dor, que ela serviu a igreja, nós vamos lá agora. E quando nós chegamos lá, nós encontramos um quadro. Qual era o quadro? A senhorinha, doente, não podia caminhar. A filha dela, que viu a mãe dela servir a Deus a vida toda, disse, eu não vou servir esse Deus. A minha mãe serviu a vida toda e olha a situação dela. Eu entrei naquela casa com esse quadro, eu, minha esposa e o Diego, que estava nos acompanhando. Resumindo a história, a presença do Espírito Santo entrou conosco. Um milagre aconteceu, aquela senhora levantou, e não só levantou, como começou a pular e dançar, e foi uma glória naquela casa, e a filha dela se jogou no chão de joelho, e disse, perdão Jesus, eu quero Jesus. Muitas vezes nós jogamos a culpa em Deus, em algo que nós vivemos, ou por uma decisão que nós tomamos, e dizemos, Deus não está conosco, Deus não está nos servindo, os milagres não estão acontecendo. E o que acontece? Será que Deus é culpado? Será que o céu está em crise? Será que... O que aconteceu?
E a resposta é falta da presença do Espírito Santo. Quando a evidência e o poder desaparecem, a Bíblia nos mostra duas razões principais. E aqui eu quero passar para vocês. Eu pedi um vídeo. Pode ver se está o vídeo para mim? Observe esse vídeo, que não tem volume. Pode tocar, filha. Uma explosão acontece, o fogo levanta. Pode subir o piano para mim, pastor. E de repente, o fogo se vai. Nós temos um outro vídeo. Um vídeo que essa mesma explosão acontece de fogo. E o fogo no nosso meio, ele vai moldando as coisas, ele vai trazendo as coisas ao equilíbrio, ele vai trazendo milagres às nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que com a fé nós podemos mover montanhas, com a fé nós podemos orar por situações. Essa igreja é testemunha de muitos milagres. A nossa casa já entrou pessoas e passou pelo umbral da porta e foi curado. A presença do Espírito Santo quando toca uma pessoa. Eu lembro, irmão Wagner, quando eu estive em Santa Catarina e depois de ministrar nos Gideões Missionários, eu fui ministrar numa igreja e trouxeram uma senhora que não conseguiu chegar no culto, enquanto eles estão colocando o vídeo, e essa senhora estava com a mão inchada. E ela disse: pastor, eu estou com vergonha de pedir para oração, porque a minha mão está inchada, e a mão dela não podia tocar, e ela estava assim, para que ninguém tocasse na mão. A ousadia estava tão forte na minha vida, e eu disse: deixa eu ver, irmã, por favor, me dá sua mão. E quando ela me deu a mão, eu puxei em nome de Jesus, e quando ela viu a mão dela voltando ao normal, totalmente curada, e ela começou a pular, e nós estávamos na rua, porque estávamos fora da igreja. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Mas ele não faz quando o fogo está apagado. Quando você e eu aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra em você. E quando ele entra em você, você começa a buscá-lo, e você começa a acender esse fogo dentro de você. E quando o fogo está aceso, as coisas estão acontecendo, o teu coração é adorador, você é uma pessoa generosa, você quer entrar, você se torna um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um músico diferente, um obreiro diferente. Mas quando o fogo se apaga, pastor, o Espírito Santo não está mais em mim quando o fogo apagou. Não, ele permanece aí. Só que a Bíblia diz, e eu não sei, olha para mim o versículo que esse eu esqueci de passar, com gemidos inexprimíveis. E quando ele se apaga, quem é que apaga? O Espírito Santo. Quando nós apagamos o Espírito Santo, ele continua em nós. Posso te usar, meu filho? O Mateus aceitou Jesus, é filho de obreiros da igreja, de ministro do louvor, mas ele tomou a decisão dele e aceitou Jesus. Não é porque ele cresceu na igreja, é porque ele tomou uma decisão de aceitar a Jesus. E no momento que nós aceitamos a Jesus, porque o pecado nos fez perder o fôlego, não podemos pagar por nossos pecados. Agora, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele entra em nós. E aí nós começamos a edificar uma comunhão, e o fogo começa a levantar, aí você vê um jovem fazendo coisas diferentes, você vê um jovem diferente, que coloca a mão nas pessoas e são curadas, que tem autoridade, que abre a voz e vê as coisas acontecerem, porque o fogo está aceso. Mas quando o fogo apaga, ele continua aí, ele está lá.
A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. O que é que apaga o fogo do Espírito Santo? As nossas atitudes apagam o fogo do Espírito Santo. Não começamos a não ver nada acontecer diferente, então nós começamos a pecar. Nós começamos a adquirir o caráter do velho homem. E o fogo começa a apagar. E quando o fogo começa a extinguir, sabe o que é extinguir? Vem de, no Brasil nós temos, eu não sei como é que chama aqui, extintor, como chama em inglês? Extinguisher. Pastor, Deus me perdoou, eu fiz algo errado aqui, eu pequei aqui, eu menti aqui. Deus tirou o Espírito dele de dentro de mim? Não. O Espírito Santo está aí. Mas é você quem vai jogar graveto nesse fogo. É você quem vai buscar esse fogo. É você quem vai mover esse fogo. É você quem vai fazer isso se tornar um incêndio. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo está na igreja, ela incendeia a igreja. Ela incendeia a casa. No grupo de louvor, me dá no grupo de louvor e o fogo acende. Pastor, o que o senhor está dizendo que o povo não tem? Não. O que eu quero dizer é que eu quero um fogo mais alto. Em um dos músicos aqui, se eu não me engano, Marcos Witt, eu não me recordo quem era, acho que é o Michael W. Smith. O baterista começa a tocar a bateria. Naquele louvor ele começa a tocar a bateria. A glória de Deus desce no baterista e todo o foco vai para o baterista. E o estádio inteiro foi incendiado da presença de Deus. Não importa o que você faz. Você pode ser a pessoa que bate a foto. Você pode ser a pessoa que esteja na porta. Mas quando você cumprimenta alguém cheio do Espírito Santo, você sente algo diferente. Eu tenho várias experiências. Experiências de entrar em um ambiente que estão xingando. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos eles usam muitos palavrões. E quando eu entro nesse ambiente aqui, um car dealer aqui na Dix, então me falaram, você tem que falar com esse moço, era o que mais xingava, era o dono do dealer. E eu parei na frente dele e comecei a olhar para ele, e de repente esse homem grosseirão, rude, começa a chorar e falou, o que foi? O que você tem? A presença de Deus, ela entra em qualquer ambiente. Qual é o nosso erro como cristãos? Nós demoramos muito para nos encher do Espírito Santo. Quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo. Está tudo bem na família. Está tudo bem com a família, com tudo. De repente, um fica doente. Um filho, uma mãe, uma esposa, um pai, alguém fica doente. O que acontece com essa família? Todo mundo vai para o joelho e vai para a oração. Sim ou não? Está tudo bem na família, de repente um vai preso. Eu lembro um dia que nós fizemos uma vigília, quando o pastor Alex foi preso. Cadê o pastor Alex? Quando o pastor Alex foi preso, foi um dia que eu, a pastora Nádia e a pastora Deila fizemos uma vigília de oração. Aonde? Lá na frente do jail lá. E declaramos que ele não iria ficar preso. 8 horas da manhã nós buscamos ele, saímos com ele liberto. Um milagre aconteceu. Fizemos outras vigílias quando o Henrique foi preso. Nós fizemos vigílias aqui de virar de meia-noite até as 6 horas da manhã, somente com alguns líderes, só de oração. Íamos para casa roucos,
buscando a presença de Deus. Eu sei que talvez você está me ouvindo e você vai dizer: pastor, é um pouco de fanatismo, mas eu vou dizer para você, não existe nada nesse mundo que possa te dar melhor presença, glória, gozo, alegria do que o Espírito Santo. Algumas pessoas querem o dom do Espírito Santo, e está certo. Eu quero o dom para manifestar. A igreja começou a se prender mais nos dons. E aqui eu acho um grande erro. Se prenda mais na pessoa do Espírito Santo. Queremos algo que eu aprendi com o Espírito Santo. Vem cá, pastor Heber. Algo que eu aprendi com o Espírito Santo. Pode ser qualquer pessoa da igreja. Nunca vai ser mais importante o que ele faz do que o que ele é. Ele sabe que muitos músicos não têm, muitas igrejas não têm essa preocupação. É músico, sabe tocar, vai para lá. Mas a preocupação com a pessoa. Vamos levar isso agora para o Espírito Santo. Queremos o que o Espírito Santo tem. Nós queremos milagres, nós queremos prosperidade, nós queremos a aprovação do documento do Green Card, nós queremos o que ele tem, mas não a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Obrigado, filho. Temos tempo para tudo. Trabalhamos, alguns de nós trabalham 50 horas por semana. Está certo? Qual é o tempo que você está gastando com o Espírito Santo? Qual é o tempo que você está investindo na pessoa do Espírito Santo? Eu nunca vou esquecer quando saímos para fazer evangelismo. Coloca o louvor para mim, filho. Eu nunca vou esquecer quando saímos para fazer evangelismo. E estava aqui a irmã Gabriela. A irmã Gabriela não fala inglês fluente. E ela estava na porta do Walmart com 2 americanos. Os 2 americanos pareciam uma leitura. Não pode que esses americanos falam espanhol. Eram 2 americanos, olhos azuis, loiro, típico americano. Está a irmã Gabriela na porta do Walmart conversando. E eu vejo que só ela está falando e os 2 estão escutando. E os 2 homão grande na frente daquele Walmart da Risboro, chorando. E eu disse: eu vou chegar lá. Eu cheguei lá, está ela falando em espanhol. E eu perguntei para eles: vocês entendem espanhol? Eles falaram: não, mas a presença quando ela fala. Contristamos o Espírito Santo quando vivemos na mentira, quando guardamos mágoa, quando não perdoamos, quando alimentamos o pecado. Se eu não me focar na pessoa do Espírito Santo, ele não pode gerar uma mudança em mim. A mudança vai acontecer quando eu focar nele. Quem é o Espírito Santo? Isso eu deixo para o final. Quando ele é entristecido, a transformação para. Algumas pessoas olham para mim e falam: para você é fácil ser dizimista, hoje você tem. Vai ver o meu histórico antes. Em momentos que eu só tinha Deus e não tinha saída, de tomar conta bancária inteira e ofertar, acreditando que só o Espírito Santo pode fazer a diferença. Crise de 2010, nós tínhamos um dinheiro de emergência, entramos na igreja do apóstolo Maldonado a primeira vez, carregava comigo aquele dinheiro de emergência, eu sabia que era o único dinheiro que nós tínhamos. Eu falei para minha esposa: o Espírito Santo me tocou nesse culto e eu quero começar de novo. E eu fiz uma entrega completa. Ela falou: o que você quer dizer? Eu falei: nós vamos ofertar toda a nossa emergência. Eu lembro ela falando para mim: amor, esse é o único dinheiro que nós temos. Eu disse: não pode fazer diferença na nossa vida.
A companhia começou a levantar, começou a levantar, começou a levantar, começou a levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu falo isso para o David, eu esqueci o nome do seu filho, Igor. Eu disse isso para o meu filho. Há um vídeo do time do meu filho, hoje ele está jogando lá na Espanha. Há um vídeo, num vídeo dele, nesse vídeo ele faz um gol do meio de campo de falta. Eu estava nesse campo, eu estava assistindo nesse dia. Ele estava triste porque o time dele estava perdendo e porque o time tinha errado. Quando foi o momento da falta, eu levantei a mão, eu digo: Pai, manifesta a tua glória na vida do meu filho. Um gol do meio do campo, uma bola que foi chutada lá do meio do campo, entrando lá no ângulo do gol. Deixa eu dizer, não importa o que você faz, mas quando a glória se manifesta, algo acontece. Se coloque de pé, por gentileza. Não podemos, nós até podemos ter culto sem a presença, mas não vai acontecer nada. Nós podemos ter estrutura, mas não ter poder. Nós podemos construir o prédio que nós queremos construir, mas se não tiver poder, nada vai acontecer. Eu sou o improvável do improvável, do improvável, do improvável, do improvável. Eu entrei na minha geração para mudar a geração. A minha geração vem de erros e muitos erros, e quando chegou em mim, eu digo: Pai, eu não quero seguir esse mesmo caminho. Até hoje minha família não entende isso, mas eu quis mudar isso. E deixa eu dizer para você, aonde, pastor Joshua, você errou? Se você pudesse voltar atrás, aonde você errou? Por não buscar mais a pessoa do Espírito Santo. Queremos prosperar e nós preparamos tudo. Somos os homens do marketing hoje. Sabemos tudo. Sabemos tudo. Sabemos tudo. Sabemos como manejar o marketing. Sabemos como ganhar os likes. Sabemos como estruturar uma companhia, sabemos como estruturar uma igreja, nós sabemos como orar, mas há algo que somente pagando o preço, e esse preço não é só vir à igreja, esse preço vem de uma decisão. Dentro da igreja existem muitas erros, desobediências, pornografias, falsidades, mágoas, sim ou não? Mentiras. E o Espírito Santo, ele se apaga dentro de você. Quem é a pessoa do Espírito Santo, pastor? Talvez você não está valorizando porque você nunca entendeu quem ele é. Tudo que Cristo fez nessa terra, tudo, ele andou sobre as águas, ele levantou aleijados, ele curou cegos, tudo que Cristo fez nessa terra foi por atuação do Espírito Santo de Deus dentro dele. Porque ele tinha acesso ao Espírito Santo, porque ele nunca havia pecado. Olha que plano lindo de salvação. E aí ele veio, morreu, pagou pelo meu e o teu pecado, Michele. Pagou pelo nosso pecado. E agora ele vem, ele coloca o Espírito Santo de Deus em nós. Vem cá, irmã Gabriela. Vem cá, irmã Gabriela. Espírito Santo de Deus. Cadê os obreiros? Fica ligado os obreiros. O
O Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que eu quero dizer. O que é o Espírito Santo de Deus, pastor? É o próprio Deus dentro de nós. Por isso Jesus toma a ousadia de falar, olha, seria como se ele falasse assim: eu sou Deus, filho do Deus vivo, eu paguei pelo teu pecado, mas você fará milagres maiores do que o que eu fiz. Por quê? Porque não há limitação para alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. O tema do nosso mês é ser revestidos de Deus. Eu não posso ser revestido em comunhão com o pecado. O que é que vai me levar a mudar a presença de Deus na minha vida? Eu estou falando, o Espírito Santo já está trabalhando. O fogo quer acender em alguém aí. O fogo quer acender em alguma família aí. O fogo quer acender em alguma casa aí. O fogo quer acender em algumas contas de dívidas que você tem. O fogo quer acender em alguns pontos negativos da tua vida. Mas a gente precisa tirar o pecado do caminho. O pecado, ele extingue, ele apaga o Espírito Santo. Ele apaga o Espírito Santo. Fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos. O que eu quero com essa mensagem: seja cheia do Espírito Santo. Mais do teu Espírito, Pai. Mais do teu Espírito. Mais. Enche do teu Espírito, Pai. Mas vai enchendo ela, Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer é tocar a tua casa, tocar a tua vida, tocar a tua família. Algo que nós fizemos no início do culto, e é nos arrepender de sermos cristãos sem o Espírito Santo. É nos arrepender de querer ser cristão fora. Essa mensagem toca na tua vida. Repita comigo essa oração. Diga: Pai Celestial. Todos eu quero ouvir: Pai Celestial, reconheço que preciso do teu Espírito. Perdoa-me todas as vezes que te entristeci, que te apaguei. O teu mover sopra novamente na minha vida, na minha família, no meu território. Sopra em nosso ministério. Restaura o fogo, reacende a chama, transforma o meu coração. Eu te entrego tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você vai fazer essa semana com essa mensagem? O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai voltar à tua semana normal novamente? O que é que você vai fazer com essa mensagem? Pastor, o que te dá força para correr do pecado? A presença do Espírito Santo. Você sabe o que desagrada a Ele. Oh, pastor, Ele me tolera, Ele me aceita do jeito que eu sou. Sim, Ele aceita, mas Ele vive contristado. E aonde Ele está contristado, nada pode acontecer. Qual é o impossível que eu quero lançar um desafio para você? Qual é o impossível da tua vida? Seja o que for. Finanças, documento, qual é o impossível? O que é que está tirando a tua energia?
Alguns querem prosperar trabalhando muito. E é bom ser trabalhador. Meu pai me ensinou a ser trabalhador. Mas nós temos que trabalhar, nos enchendo do Espírito Santo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Não há mais uma lágrima na tua oração. Não há mais um choro dentro de você. É uma prestação de serviço na igreja. Eu vou prestar um serviço na igreja. Eu vou porque eu quero que a minha semana seja abençoada. Qual é a tua história? Levante a mão comigo, por favor. Levante a tua mão. E agora clame por Ele. Peça a Ele para te encher. Diga a Ele o que você vai fazer essa semana. Diga a Ele: Pai, essa mensagem tocou na minha vida. Eu vou fazer algo. Sexta-feira nós vamos ter uma vigília, 10 horas da noite, com um grupo também participando do Renascer Praise, junto com o nosso louvor. Nós vamos ter uma super vigília aqui. Ah, pastor, eu vou esperar para a vigília. Eu vou dizer para você: jejue essa semana e venha preparado para a vigília. Não espere a vigília para mudar. Não espere algo acontecer. Não espere uma situação contrária acontecer. Se Deus fez comigo, um menino de 25 anos, que não tinha inglês, que não tinha dinheiro, que não tinha documento, que era improvável, com menos de um ano nos Estados Unidos, Deus me deu uma companhia. O que eu tinha? Nada. Não tinha inglês, não tinha dinheiro, não tinha documento, não sabia fazer o trabalho. Aí Deus me chamou para o ministério. E quando Deus me chamou para o ministério, Cristo veio na minha ordenação. Deixa eu dizer para você: essa igreja não foi chamada para andar sem fogo. Essa igreja não foi chamada para andar apagada. Essa igreja foi chamada para a manifestação do poder e da glória de Deus. Ah, pastor, nós esperamos isso do pastor. Eu quero ver a igreja acesa. Eu quero ver a presença de Deus. Qual é a tua manifestação? Como você trata as pessoas? Você trata as pessoas como o Espírito Santo trata você? Você perdoa como Ele perdoa? Você confia como Ele está com você? Feche os teus olhos, por gentileza. Peça um espaço à mão do seu lado, por gentileza. Peça um espaço à pessoa do seu lado. Peça um espaço. Com os teus olhos fechados. Com os teus olhos fechados, eu vou fazer algo com você agora. Com os teus olhos fechados, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Não a pessoa, não a pessoa. A pessoa do Espírito Santo. Feche a mão como se estivesse apertando a mão do Espírito Santo. Feche a mão e diga: eu quero levar você comigo. Você vai aonde eu for. No meu carro você vai. Na minha casa você vai. Na minha história você vai. É só Ele que pode restaurar uma família. É só Ele que pode mudar uma história. É só Ele que pode fazer um milagre. Sem o Espírito Santo não há poder. Tudo foi criado através da luz do Espírito Santo. É só Ele que pode mudar a história. Faça tudo para Ele. O próprio Deus dentro de nós. E nós o apagamos. E nós o colocamos apagado. Fechamos a boca dele. Preocupamos mais com a nossa agenda que com a agenda dele. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo.
Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez. E nesse momento seja cheio do Espírito Santo. A tua casa seja cheia do Espírito Santo. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem, Espírito, Espírito, vem, Espírito Santo, que desce como fogo, manifesta o teu poder. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos de novo. Te conecta com Ele. Te conecta com Ele. Te conecta com Ele. Conecta com Ele. É Ele quem dá o teu esposo e a tua esposa. É Ele que muda a tua história. É Ele que abençoa os teus passos desta terra.